Significa que os sistemas automáticos pararam de funcionar porque o computador de bordo perdeu seu parâmetro mais vital: a velocidade de voo. Todos os aviões de carreira medem sua velocidade usando sondas Pitot, tubos ocos de metal voltados para a frente, posicionados bem abaixo da cabine. Em caso de defeito, há 3 sondas idênticas, uma configuração supostamente infalível, já que os sistemas automáticos não podem funcionar sem elas. Mas no voo 447, uma mensagem sobre os tubos de Pitot diz que algo deu errado. Nós sabemos que os sistemas de indicação de velocidade, todos os 3, apresentaram defeito. Em altitude elevada, o jeito mais provável de um tubo de Pitot ser bloqueado é através do gelo. Como o Pitot fica exposto ao fluxo de ar, se torna vulnerável ao gelo e à chuva também. É uma peça pequena e coisas pequenas acumulam gelo mais rápido do que as grandes. Então, a sonda Pitot é muito sujeita ao acúmulo de gelo. Por isso, as sondas Pitot têm um sistema de aquecimento poderoso, supostamente capaz de enfrentar qualquer condição encontrada pela aeronave em altitude. De volta ao Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica, no Colorado, o meteorologista John Williams tenta calcular as condições climáticas na trajetória do voo 447. Ele cria uma seção transversal que mostra a temperatura em diversas altitudes. Ela mostra tudo começando pela superfície e subindo até o topo da atmosfera. Eles estavam voando nesse nível. E nós podemos ver que a temperatura era de 40 graus negativos na hora e no local do acidente. 40 graus negativos pode parecer extremamente frio, mas na verdade é bem mais quente do que o normal a 10 mil metros de altitude. E segundo Williams, a temperatura perfeita para um fenômeno incomum. O que essa análise nos mostra é que é possível que houvesse água líquida supercongelada na altitude da aeronave. A água supercongelada é uma estranha peculiaridade da física. Em 32 anos de carreira, Tony Cable nunca a viu de perto. A água nestas garrafas está muito abaixo de zero, o ponto de congelamento normal. Mas continua líquida. Cristais de gelo só podem crescer em volta de pequenas partículas. E esta água é extremamente pura. Mas quando Cable insere um tubo de metal... Gelo sólido instantâneo. Quando atingido por água supercongelada, um tubo de Pitot pode congelar em segundos. Nossa equipe independente acredita que o avião pode ter encontrado água supercongelada, o que teria causado o congelamento das sondas Pitot. Sem os dados de velocidade, os sistemas automáticos do voo 447 entram em colapso, um depois do outro. Na escuridão total e enfrentando turbulência, a tripulação é obrigada a retomar o controle manual. Depois de mais de 3 horas no piloto automático, os pilotos sofrem uma sobrecarga de informação. Aquela tripulação encarou uma série de falhas quase sem precedentes, uma logo depois da outra. E se orientar em meio a elas deve ter sido muito difícil. Por que o avião está agindo assim? O que são esses defeitos? Por que todos surgiram ao mesmo tempo? Bombardeado pelas falhas, o piloto deve lidar com o problema mais sério de todos. Ele precisa manter a velocidade do avião para não perder o controle. As forças causadas pela turbulência podem fazer a aeronave estolar. Se
Se a velocidade do voo 447 cair em apenas alguns nós, ele pode entrar na condição catastrófica conhecida como stall. De alguma forma, os pilotos precisam evitar uma aceleração superior a 10 nós. O único problema é que com as sondas Pitot congeladas, eles não têm como saber sua velocidade atual. A capacidade de a tripulação identificar se estava na velocidade correta tinha acabado de se tornar um problema complexo. Um problema complexo, mas pode ser resolvido? Neste simulador, Martin Older planeja recriar as falhas técnicas conhecidas do voo 447. Tudo pronto aqui. 2 instrutores de pilotagem experientes tentarão manter a velocidade e evitar o stall usando o procedimento de operação padrão. Quando eles se aproximam de uma tempestade, Older desencadeia o momento crítico do voo 447. Ele desativa os indicadores de velocidade. Perdemos os dados de velocidade. Os sistemas automáticos se desligam. Estamos voando sem piloto automático ou auto thrust. Perdemos o piloto automático e o controle de velocidade. Ele empurra as alavancas de controle para manter o empuxo em exatamente 85%. Controle auxiliar travado em 85%. Então, ele eleva os profundores para inclinar o nariz a precisamente 5 graus. Com a potência a 85% e uma inclinação ascendente de 5%, a velocidade segura deve se manter constante. A inclinação e a potência são a prioridade do piloto. Ele ignora todas as mensagens de erro até que tudo esteja em segurança. Cerca de 5 graus no stand-by, 4 graus no outro. A tempestade passou. A emergência foi resolvida. Pronto. Encerrado. A simulação de Martin Older mostra que a velocidade pode ser mantida mesmo que nenhuma das 3 sondas Pitot funcionem. Mas estes parâmetros padrão de inclinação e potência foram aplicados pela tripulação do voo 447? E por que eles não recuperaram o controle? O ex-piloto de Airbus, John Cox, identifica um detalhe crucial no procedimento padrão. Se eles estivessem entrando numa área de instabilidade, é possível que estivessem desacelerando o avião. Ao entrar na tempestade, o voo 447 precisa reduzir a velocidade. Então o autotrust reduz a potência do motor automaticamente. Mas não dá aos pilotos um sinal visual importante. As alavancas de potência em si, os controles, não se mexem. Em alguns outros aviões, você pode sentir a alavanca na sua mão se mexendo. Nas aeronaves da Airbus, elas não se movem com o autotrust ligado, então você tem que olhar para os indicadores específicos de potência do motor. Os indicadores de potência ficam aqui, no painel de controle central. Mas na hipótese de John Cox, o piloto não lhes dá atenção. Quando as emergências se acumulam, a sua atenção fica voltada para a frente. Qual é a potência atual dos motores? O piloto teria que alterar o foco fisicamente e olhar para o console central. E isso não é uma atitude tão natural quanto olhar para a frente. Sem dúvida, isso passa pela varredura. A questão é, com que frequência? Sobrecarregado pelos alertas, o piloto ignora o indicador de potência baixa. Essa tripulação estava prestando atenção e captou essa informação ainda no início? Ou eles demoraram para captar a informação? Não sabemos. As demandas foram tão altas que eles não conseguiram acompanhá-las? Não sabemos.
Apenas as caixas pretas do voo 447 podem fornecer evidência conclusiva. Mas Tony Cable descobre um padrão preocupante que sustenta a teoria de Cox. Em 10 acidentes anteriores com falha na medição de velocidade, a tripulação não aumentou a potência imediatamente. Em um bom número deles, fica claro que a tripulação demorou muito para iniciar a operação manual do acelerador.